No capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, nos versículos 13 a 20, nós temos o relato sobre a confissão de Pedro e o primado de Pedro. Jesus, ele pergunta aos apóstolos quem o povo diz que ele é. E as respostas são várias. E Jesus então pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, em nome dos apóstolos, ele diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então fala, elogia São Pedro e diz justamente: bem-aventurado é Simão, filho de João, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então aqui nós temos a promessa do Nosso Senhor da edificação da sua igreja e do primado de São Pedro. Nosso Senhor fundou a igreja na cruz. Foi na cruz que Cristo fundou a igreja. Cristo preparou a igreja, chamando os apóstolos. Cristo preparou a igreja nesta passagem do Evangelho, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja, a minha igreja. Portanto, há uma única igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, que é a igreja católica. E Nosso Senhor aqui, ele promete o primado de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra angular é Cristo. A pedra principal é Cristo. Como diz a Sagrada Escritura, os pedreiros abandonaram a pedra angular, a pedra verdadeira, a primeira de todas, que é Cristo Jesus. Cristo, ele é a pedra. Ele chamou Pedro, que se chamava Simão, e disse: tu és Pedro, ou seja, tu és rocha, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, naquele momento, ele diz para Pedro que ele seria o seu vigário aqui na terra. E todos os papas que o sucedessem seriam, então, os vigários de Cristo na terra. Porque nosso Senhor estava dizendo a Pedro, mas Pedro morreria, como de fato morreu. Então, a promessa de Cristo é para todos os papas que sucederam a São Pedro. É o primado de Pedro. O Papa é o primeiro dos primeiros. É o que está à frente. É o primeiro que deve dar a sua vida por Cristo. E nós devemos segui-lo. Portanto, tradicionalmente, por exemplo, o Papa deve usar os sapatos vermelhos pela tradição. Porque os sapatos vermelhos simbolizam o martírio. Simbolizam que o Papa é o primeiro que deve dar a sua vida por Cristo nosso Senhor. E Jesus fundou a sua igreja na cruz. E foi na cruz, do lado aberto de Cristo, que jorraram sangue e água. Ali jorraram os sacramentos da igreja. Os 7 sacramentos da igreja. Jorraram do lado aberto de Cristo. E nós lembramos, primeiramente, da Eucaristia. O sangue e a água que jorraram do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali foi fundada a igreja, na cruz. Em Pentecostes a igreja tornou-se pública, mas a fundação da igreja foi na cruz. Foi ali quando Jesus, ele venceu o demônio, venceu a morte, venceu o pecado na cruz.
ali nasce a igreja. Jesus é a cabeça da igreja. A alma da igreja é o Espírito Santo. E nós somos os membros desta igreja. Somos os membros da igreja de Cristo. O que é a igreja, portanto? Na definição de São Roberto Bellarmino, que está no Catecismo de São Pio X, a igreja é a assembleia dos homens que professam a mesma fé cristã, reunida pela comunhão dos mesmos sacramentos, sob a guia dos legítimos pastores, especialmente do Romano Pontífice. Essa é a definição da igreja. Então, se alguém pergunta o que é a igreja? A igreja é a assembleia dos homens, que estão unidos pela mesma fé. A fé é uma só. Não pode ter vários tipos de fé. É uma fé que nós professamos no credo. Quando nós rezamos hoje o credo, rezamos agora de manhã, nós renovamos a nossa profissão de fé. Unidos e frequentando os mesmos sacramentos, sob a guia dos legítimos pastores da igreja e, sobretudo, do Romano Pontífice. Essa é uma definição de São Roberto Bellarmino e que está no Catecismo de São Pio X. No Vaticano II, tentaram modificar esse conceito de igreja. Aí o Papa Paulo VI, já depois do concílio, ele retoma esse conceito. Então, isso é o conceito de igreja. Porque a igreja é isto. E, portanto, não há várias igrejas. Há uma igreja, que é a igreja de Cristo. No credo nós dizemos, creio na igreja. Creio na igreja. Una, santa, católica e apostólica. Eu creio na igreja. Nós rezamos isso no credo. Creio na igreja. Aí a gente ouve às vezes alguns católicos dizer assim, não, eu sou católico. Mas tem algumas coisas que eu não concordo que a igreja fala, que a igreja ensina. Não, eu sou católico, eu não rezo no credo, creio na igreja. Creio na igreja. Primeiro, una, porque é uma igreja. Não há várias igrejas. Há uma igreja. Essa unidade, o sinal da unidade é o Papa. É o sinal da unidade da igreja. E, portanto, o Papa, ele é eleito e ele é escolhido para confirmar os irmãos na fé. Como diz Nosso Senhor a Pedro, confirma os teus irmãos na fé. É para confirmar. Não é para mudar as coisas. Quando é eleito um Papa, as pessoas falam, nossa, o que será que ele vai mudar? O que será que ele vai fazer? Mas o Papa não é eleito para mudar, é eleito para confirmar. Ele é o primeiro, ele tem que confirmar. É importante a gente pensar isto. A igreja, portanto, é una. É una no quê? Nos seus ensinamentos. Portanto, no catecismo, na sua fé, na sua vida de oração. É uma só. Há vários ritos na igreja, mas é uma só igreja. Há uma diversidade, sim. Há uma diversidade, inclusive de ritos litúrgicos. Há uma diversidade de carismas, de dons, de talentos, mas é uma igreja só. E aqueles que têm dons até extraordinários, ou que têm dons naturais, tem o dom da palavra, tem o dom da cura, tem o dom do conselho, mas devem estar submetidos à igreja. A pessoa que tem um dom, eu tenho um dom da palavra, e eu posso fazer e falar independente da igreja. Não. Tem que estar submisso à igreja. Somos católicos, há uma igreja só. Ela é santa. A igreja não é santa e pecadora. Não, não existe isso. Santa e pecadora. A igreja é santa e santificadora. A igreja errou. Você ouve católicos dizer, não, a igreja nunca errou. Porque a igreja não pode errar. A igreja é infalível. A igreja é santa.
Porque não há nada na igreja que me faça pecar. Nada. Agora, nós somos membros da igreja. Os pecados somos nós que fazemos. E não a igreja. A igreja, nesse mistério dela, ela é santa. Porque a alma da igreja é o Espírito Santo. E, se alguém fala mal da igreja, ele fala mal de Cristo. Quando São Paulo, indo para Damasco, São Paulo que perseguia os cristãos, e Nosso Senhor aparece para ele, e ele fala: quem sois vós, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Eu sou aquele que tu persegues. Porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Então há um mistério da igreja. A igreja é católica, porque a igreja, nela, há lugar para todo mundo. Todo mundo. Ninguém é excluído da igreja, a não ser aqueles que se excluem. Aquele que se exclui, a pessoa se excluiu da igreja. A pessoa se excluiu, ou não quer entrar nela. Católico significa universal. Universal. Então a igreja deve se estender pelo mundo todo. E todos são obrigados na igreja. Todas as nações, raças, línguas, todos têm o seu lugar dentro da igreja. Quem se exclui é a própria pessoa, que sai da igreja, de alguma forma. Agora, cuidado! Há alguns que acham que estão dentro da igreja, mas já estão fora. Se ele nega uma doutrina da igreja, nega conscientemente, ele está fora da igreja. Mesmo que ele esteja achando que está dentro dela. Aquele que cometeu um aborto está fora da igreja. Ou qualquer outra situação nesse sentido. Está fora da igreja. Porque ele mesmo se excluiu. Ele pode voltar? Pode. Lógico que pode. Todos podem voltar. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E a igreja, ela não julga o interior da pessoa. A igreja julga aquilo que a pessoa falou. Mas o interior é só Deus que pode julgar. Portanto, nós acreditamos naquilo que nós falamos. O que a pessoa falou. Então nós vamos acreditar naquela pessoa. A igreja também faz assim. Porque a igreja é sábia. Agora, se a pessoa negou, ou se a pessoa disse algo contra a igreja não está julgando o interior, ela está julgando o que a pessoa disse. Então, muitas vezes, há pessoas que se excluem da igreja. A igreja é católica, portanto, ela cumpre a ordem de Nosso Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai. Aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Ide e batizai todas as nações. É a ordem de Nosso Senhor. A igreja sempre cumpriu isso, no mundo todo. A gente ouve dizer aí alguns, os portugueses invadiram o Brasil. Não, eles não invadiram o Brasil. Eles chegaram no Brasil. E junto com os europeus, chegaram, junto com os soldados, comandados por Pedro Álvares Cabral e tantas outras pessoas da tripulação, chegaram os missionários. Para quê? Para trazer o Evangelho. O Evangelho. Pedro Vaz de Caminha, na sua carta, diz: o que há de melhor nesta terra é este povo. É o povo que nós encontramos. É preciso pregar o Evangelho para eles se salvarem. Pedro Vaz de Caminha fala isso. Depois que ele fala das maravilhas que ele viu, da natureza e tudo mais, ele diz: mas o que há de mais precioso é o povo que foi encontrado. Então a igreja, ela é católica, deve se estender pelo mundo todo, e nela cabe todo mundo. Todos são convidados. Todos. Mas nem todos estão dentro da igreja. E muitos, inclusive, que acham que estão fora, mas por culpa de si próprios. Não estamos falando daqueles que erram porque não sabem. São aqueles que ignoram. Não é isso. Estamos falando daqueles que ficam pertinazes no erro. Ele vê a verdade, mas ele abandona a verdade. É nesse sentido. A igreja,
é composta por homens, por mulheres, por normas, por leis. É a dimensão humana da igreja. Humana da igreja. E a dimensão divina da igreja é porque ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E a alma da igreja é o Espírito Santo. Então eu não posso dizer, a igreja errou, como a gente ouve muitos dizerem. A igreja errou na Idade Média, mas possivelmente nunca leu nada sobre a Idade Média. Leu alguns folhetos, alguma coisa dos inimigos da igreja. Mas a igreja verdadeira, ela nunca errou nas suas normas, nas suas leis, na sua doutrina, na sua oração, na sua liturgia, nos seus ensinamentos. Nunca ela errou. É a dimensão divina da igreja. Ela não pode errar, porque ela é infalível. E por isso que o Papa é infalível. Mas o Papa é infalível por causa da infalibilidade da igreja. Mas o Papa é infalível quando ele ensina ex cátedra, da cadeira de Pedro. Quando o Papa ensina algo sobre fé e moral, portanto também costumes. Quando ele ensina algo que deve ser acreditado por toda a igreja. E quando ele ensina como doutor da igreja. E quando ele ensina e diz, se não acreditarem nisso que está sendo dito, será anátema, ou seja, será excomungado. Então, é nesse sentido. Não é qualquer palavra que o Papa diz e ele é infalível. Não, não é isso. O Papa é infalível quando ensina ex cátedra. É lógico que nós devemos dar atenção no que o Papa está dizendo, mas nem sempre ele é infalível. Nem sempre ele é infalível. É infalível nesse sentido. Porque aquilo que é ensinado para toda a igreja não pode conter erro. É impossível. Ele não pode conter erro. O Espírito Santo, ele está ali para iluminar o Papa e iluminar a igreja. Então, nesse sentido. Mas o Papa pode errar se diz algo que não dito ex cátedra. Pode acontecer isso. Nós esperamos que não ocorra sempre, mas que não ocorra. Mas a infalibilidade está quando o Papa ensina ex cátedra. Então, por exemplo, quando o Papa definiu o dogma da Imaculada Conceição, ele não pode errar. Mas ele inventou alguma coisa? Não. Ele declarou como dogma o que já era a fé da igreja. Desde o princípio, que Nossa Senhora é Imaculada. E ele então proclama solenemente como dogma. Ou seja, a partir do momento que o Papa definiu como dogma, aquele que descontra, então ele está fora da igreja. Porque não se pode ir contra aquilo que a igreja ensinou de forma infalível. E aquilo que está na liturgia da igreja, nas orações da igreja, tudo isso compõe essa parte divina da igreja. A igreja é um mistério. São Paulo, na carta aos Efésios, ele fala dessa união de Cristo com a igreja. E ele compara a união de Cristo com a igreja com o matrimônio, a união do marido com a esposa. Olha que profundo isso. E São Paulo fala, é um mistério profundo a união de Cristo com a igreja. Porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. A igreja, ela é santa e santificadora, repito. Eu não posso dizer que a igreja é santa e pecadora, nós ouvimos isso, inclusive nas missas. Mas o Papa Bento XVI ordenou a correção, e o Papa XVI disse, não está correto, a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa e santificadora, composta por nós, seus membros, que somos pecadores. Nós sim, nós erramos, mas a igreja não pode errar. A santidade da igreja provém do Espírito Santo. Os inimigos da igreja querem falar que a igreja errou,
Mas a igreja não pode errar. A igreja é uma só. Mas a igreja, ela é a igreja triunfante, que são os nossos irmãos que já estão no céu. A igreja é a igreja padecente, são os nossos irmãos que estão no purgatório. E a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui lutando no dia a dia da nossa vida. Militante, portanto, somos soldados de Cristo. Nós somos soldados. Nós militamos. Nós somos uma milícia do bem, uma milícia para o combate. Porque, como diz Jó no seu livro, Jó diz: a vida do homem neste mundo é uma batalha. Uma batalha. E é uma luta. É uma luta contra os inimigos. Nós rezamos de manhã, pelo sinal da Santa Cruz: livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Dos nossos inimigos. Há um dia, numa palestra, eu perguntei para o povo: alguém aqui tem algum inimigo? Não tem inimigo nenhum. Não tem inimigo nenhum. Eu falei: nossa, que maravilha, vocês são amigos do demônio? Não, do demônio não. Então tem o primeiro inimigo. O primeiro inimigo é o demônio. O segundo inimigo é o mundo. Não é a natureza, não fala o mundo. A natureza, os animais, não é isso. Essa criação, não. O mundo são as ilusões do mundo. As ilusões do mundo. As ilusões que o mundo traz para nós. As ilusões do poder, da beleza, dos prazeres. Essas ilusões. Mas há prazeres lícitos, é lógico que há prazeres lícitos. Deus Nosso Senhor nos permite prazeres lícitos. Lógico. Nós estamos falando de ilusões, das ilusões do mundo. É inimigo. E a concupiscência da carne, que somos nós mesmos. A tendência que nós temos para o mal. Essa tendência para o mal. Essa tendência é a concupiscência da carne. Nós devemos lutar contra ela. Para ser membro da igreja, é preciso ser batizado, crer e professar a doutrina de Jesus, participar dos sacramentos e reconhecer o Papa e os legítimos pastores da igreja. Se alguém nega o primado de Pedro, ele está fora da igreja. Ele está fora da igreja. Depois nós vamos comentar sobre isso. Eu não posso negar o primado de Pedro. Quer dizer, se eu neguei que o Papa, ele não é o primeiro, e que Jesus não escolheu Pedro para ser o primeiro Papa, então, se alguém diz isso, está fora da igreja. Então, reconhecer os legítimos pastores. A alma da igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual. É a santidade da igreja, tudo que ela tem de espiritual. E o corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e externo. Visível e externo é o corpo da igreja. Nós somos membros da igreja, nós vemos uns aos outros. É visível. O invisível é aquilo que a igreja tem de espiritual. A igreja é infalível, como eu disse agora há pouco, a igreja não pode errar. A igreja não erra. Quando a igreja define algo, tudo que a igreja ensinou, tudo que a igreja fez, ela não erra. Há muitas mentiras sobre a igreja. Por exemplo, falar uma só. Que houve aí nos livros de história, que lê nos livros de história, e houve alguns dizendo que a igreja, por exemplo, aprovou a escravidão. A igreja nunca aprovou a escravidão. Isso é uma mentira. Alguns dizem que a igreja aprovou a escravidão e que os nossos irmãos negros, eles seriam descendentes de Caim, e que a Caim tinha uma marca que Deus colocou, e que então eles era legítimo escravizá-los. Isso é um absurdo. Eu já nunca disse isso. Muito pelo contrário. A igreja lutou contra a escravidão. Lutou contra a escravidão. A igreja batizava. Se batizava, reconhecia, obviamente, que são nossos irmãos. A escravidão foi algo terrível na história do mundo. E que a igreja nunca admitiu. A igreja lutou para acabar com a escravidão. Quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea no Brasil, ela recebeu um prêmio do Papa na época, a dizer: muito obrigado por teres
apagado isso da história do Brasil. Porque um ou outro padre, um ou outro sacerdote fala alguma coisa ou pensa alguma coisa, já se diz, generaliza como se fosse a igreja toda, né? Como se fosse a autoridade do Papa que aprovasse, porque tem sacerdotes que falam coisas também que negam as doutrinas da igreja. Sim. E tal, né? Porque muitos... Às vezes um outro sacerdote era a favor da escravidão e tal, e aí parece que é a igreja. A igreja, sim. A igreja não. Inclusive, infelizmente, houve católicos que tinham escravos. E isso era prejudicial. Isso prejudicou. Inclusive, houve católicos que fizeram, por exemplo, coisas contra os índios. E que era uma dificuldade para os missionários. Porque os missionários evangelizavam e aí muitos europeus e portugueses davam um mau exemplo, atrapalhavam a evangelização. Então os missionários chamavam e falavam, olha, um irmão indígena acabou de entrar na igreja, ele vê um mau exemplo, é prejudicial. Então, e nesse sentido, então, mas a igreja não pode errar, a igreja nunca errou. E a igreja nunca aprovou isso, nunca aprovou escravidão, nunca aprovou nada que vá ferir a imagem de Deus na pessoa humana. Você nunca aprovou nada disso, muito pelo contrário. Por exemplo, que levanta essas questões, mas nada disso é verídico. A igreja nunca errou. Não é possível nós pensarmos algo nesse sentido. Nós devemos ter um amor ilimitado para com a igreja. Devemos nos considerar felizes e honrados por pertencermos à igreja e empenharmos para a glória da igreja, o aumento dela, por todos os meios ao nosso alcance. Os padres antigos diziam muito para o povo, ter muitos filhos para povoar a terra e povoar o céu. Isso era muito dito, sempre. Povoar a terra para povoar o céu. E aumentar a igreja. Fazemos de tudo para a glória da igreja. Infelizmente, a igreja está obscurecida, mas ela ressurgirá com uma glória que assustará os seus inimigos. Assustará os seus inimigos. Eu acredito que até nós ficaremos abismados, porque a igreja ela vai ressurgir. Nós acreditamos nisso. Acreditamos piamente que ela vai ressurgir. Sem dúvida. A igreja é sumamente perseguida. Por quê? Porque Cristo foi perseguido. E Cristo falou, se fizeram isto comigo, se fizeram isso com o lenho verde, o que não farão com o lenho seco? O que não farão? A igreja é perseguida, sempre foi. A igreja nunca teve paz. Nunca. Ela sempre foi perseguida. Porque o mundo odeia a igreja. Eu vou usar aqui uma palavra que os antigos usavam. O único bastião. O que é o bastião? É o baluarte. Baluarte, o único baluarte contra o mundo é a igreja católica. Que Deus deixou. Por isso o mundo odeia a igreja. Porque se o mundo precisa mudar o que ele quer mudar, se as pessoas que são do mundo querem mudar a moral, querem mudar tudo, eles encontram um empecilho que se chama Igreja Católica. Por isso, o que eles fizeram? Nós não temos como ser igreja. Então nós vamos entrar na igreja para tentar destruí-la por dentro. Então os inimigos penetraram na igreja de Deus. E eu vou dizer aqui, falar um pouco sobre isso. Logo após o Vaticano II, principalmente, depois de um certo otimismo, vendo a terrível crise que abateu-se sobre a igreja, o Papa Paulo VI, aí eu vou aqui ler palavras do Papa, que estão registradas em vários lugares. E há aqui um livro que é La Barca de Paolo, La Barca di Paolo, a Barca de Paulo, escrito pelo Padre Leonardo Sapienza, regente da Casa Pontifícia.
Esse livro foi publicado recentemente, mas em outros lugares também está essa fala de Paulo VI. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, diz, em 1972, diríamos que por alguma fresta misteriosa, não é misteriosa, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a confronto. Isso é Paulo VI dizendo. Paulo VI. Acreditava-se que depois do concílio viriam dias ensolarados para a história da igreja. Advieram, porém, jornadas de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Tentamos cavar abismos, em vez de preenchê-los. É o Papa Paulo VI que fala isso. Por alguma fresta, por alguma fissura, entrou no templo de Deus a fumaça de Satanás. E ousaram entrar na igreja, os inimigos da igreja. Ousaram entrar na igreja aqueles que estão sem a veste nupcial. Como diz Nosso Senhor na parábola, aquele homem que estava sem a veste nupcial, o Senhor mandou, tire-o, lance-o fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Lance-o fora. Os inimigos ousaram entrar no templo sagrado de Deus. E nós estamos, irmãos e irmãs, prestes a assistir algo terrível na história da igreja. Que é este sínodo que ocorrerá este ano e o ano que vem. O sínodo da sinodalidade. Onde quer-se perverter a igreja. Porque eles entraram dentro da igreja. E agora, 60 anos depois de aquela subversão ocorrida após o Vaticano II, e os inimigos continuaram dentro da igreja. E eles querem então mudar a igreja. A igreja de Cristo foi fundada por ele e estabelecida com uma hierarquia. Deus, em primeiro lugar, obviamente, porque Deus é Deus. A hierarquia da igreja, como Nosso Senhor estabeleceu. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos, todo o povo fiel. Todo o povo fiel. É assim a igreja instituída. Portanto, se nós hoje tivéssemos um padre aqui, o padre celebraria a Santa Missa. Porque ele está investido de um poder que é o poder da ordem. Mas o poder dentro da igreja, ele tem um sentido não de alguém que está para subjugar os outros, mas o poder é um poder de serviço. De serviço. Nosso Senhor, na Quinta-feira Santa, ele lavou os pés dos apóstolos. Lavou os pés. Se eu, que sou o vosso mestre, faço isso, façai o vosso também. E quando chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro, não, eu não. O meu pé, tu não lavarás. E Nosso Senhor disse, se eu não lavar o teu pé, os teus pés, não terás parte comigo. Então São Pedro fala, então lava tudo. Pode lavar tudo então. Você lavar só, lava tudo. Mas não, quem está limpo não precisa limpar de novo. Precisa tomar o banho de novo. Basta lavar os pés. Por que o Senhor fala isso? Porque nós estamos numa época lá em que não havia pavimentação como nós temos hoje. Então o povo andava e a poeira pegava mesmo o pé, andava com sandália. Então chegava sem lavar os pés. Pelo menos os pés. Muito bem. Então Nosso Senhor lavou os pés. Então o poder da igreja, quanto mais alto, mais eu tenho que servir. Mais tenho que servir. Assim é na nossa casa. Assim é na igreja. A nossa casa é a igreja doméstica. O pai e a mãe trabalham para quem? Os filhos, né? O pai e a mãe trabalham para os filhos. O esposo e a esposa
Um tem que amar o outro e ajudar o outro a crescer. E trabalha um para o outro. Qual é a autoridade maior da casa? É o pai. É o chefe da casa. É o pai. Querendo ou não, o mundo moderno. É o pai o chefe da casa. Junto com a esposa. Mas quem tem que primeiro servir é o pai. O pai, o esposo tem que servir a esposa em primeiro lugar. É o pai que tem que lavar os pés. É o pai que é o primeiro. Se entra um ladrão, o pai não pode mandar isso. Vai lá você, minha filha. Vai lá você lá. Não, não. É o pai que tem que ir. Porque a autoridade maior é a que tem que servir mais. Esse é o entendimento. Mas, o que os inimigos da igreja fizeram? Vou citar um nome, Leonardo Boff, já devem conhecer, Leonardo Boff. Tem um livro dele chamado Igreja, Carisma e Poder. Foi escrito agora não, foi escrito há muitos anos. Na Igreja, Carisma e Poder, ele ensina e propõe que deve-se abandonar o conceito hierárquico da igreja. E a igreja ela deve ser uma igreja circular. Uma igreja onde todos estão, entre aspas, na roda. Todos. Todos estão. Então o bispo, por exemplo, é um da roda. O papa é um da roda. É um a mais. O padre é um. E assim por diante. Mas isso está errado. Porque não foi assim que Nosso Senhor fundou a igreja. E isso eles estão querendo trazer nesse sínodo. Acompanhem isto. Acompanhem. Nas missas está se falando disso. Na oração fiéis. Vamos rezar o sínodo. Senhor, não, pelo contrário, temos que rezar para não acontecer o sínodo. Nós temos que rezar contra esse sínodo, da sinodalidade. Porque está errado. Ele quer mudar o conceito da igreja. Há muita coisa a dizer aqui, mas vamos resumir. Ele quer mudar o conceito da igreja. Ele quer dizer que a igreja, ela é uma instituição humana. Ela não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Ela é apenas um encontro de irmãos, mas ela não é apenas um encontro de irmãos. Ela é também um encontro de irmãos, como disse agora há pouco. É a Assembleia dos Homens. Mas não é só a Assembleia dos Homens, é a Assembleia dos Homens unidos pela mesma fé, guiados pelos legítimos pastores da igreja, cujo primeiro é o Papa, que deve confirmar os irmãos na fé e não mudar a fé. Então, para o Leonardo Boff, no seu livro Carisma e Poder,